Roberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu vou introduzir mais uma linha de trabalho para vocês, que é a linha dos IBGs, a linha das crianças ou a linha dos erês, tá? São nomes recorrentes para falar dessa mesma linha. Outros nomes, por exemplo, seriam a linha de Cosme e Damião, a linha de Ibejada, mas todos esses nomes fazem referência a essa linha, que é a linha das crianças, que compõe a tríade da direita. Nós já vimos Preto Velho, Caboclo e agora a gente vai estar estudando os erês. Os erês, eles representam o arquétipo da criança, o sagrado que habita as crianças. Dentro da Umbanda, nós entendemos que tudo é sagrado. Nós temos o sagrado do ancião, no Preto Velho, ou seja, o sagrado do velho, o sagrado do marginalizado. Nós temos o sagrado do indígena, né, do nativo. E agora a gente vai falar do sagrado que habita as crianças. E realmente esses espíritos que se manifestam dentro dessa linhagem, eles vêm com características infantis. Alguns não andam, alguns não falam, alguns são muito emotivos, choram muito, principalmente os erês de Oxum e Iemanjá, os erês da linha das águas. Eles choram muito, são muito emotivos, utilizam brinquedos como instrumento de trabalho, bonecas, ursinhos de pelúcias, carrinhos, chupetas, né, arminhas de água. É muito comum esse tipo de elementos no trabalho dos erês, mas a gente vai conversar sobre isso em aulas futuras, como a gente fez com as linhas anteriores. A linha da criança, ela vem resgatar a nossa criança interna. Todos nós já fomos crianças em algum momento, só que a vida, as responsabilidades, tudo, né, que nos acontece, acaba muitas vezes sufocando essa criança. E a criança vem falar do quê? Vem falar da inocência, vem falar da pureza, vem falar das brincadeiras. A criança, ela vem nos ensinar que a gente não tem que levar tudo tão a sério. Normalmente, nós lembramos da infância como um momento de muita alegria, de modo geral, das brincadeiras, da ausência de responsabilidades, onde a gente não era escravo do relógio ou escravo da nossa conta bancária, onde todo dia era um dia de viver, onde todo dia era um dia de brincar, onde todo dia era um dia de ser feliz, onde a gente não guardava mágoa, a gente ficava chateado com um coleguinha ali, mas no outro dia estava todo mundo brincando juntos, onde não havia julgamentos. E quem disse que a vida adulta precisa ser diferente disso? Então, a gente tem que buscar aprender com cada linha, e a linha das crianças vem nos ensinar isso. Normalmente os nomes, né, vêm no diminutivo, Pedrinho, Mariazinha, Joaquim, nomes, né, de infantis que vão também associar ao orixá. Então, Mariazinha vai ser uma IBG, né, de Oxum. Pedrinho vai ser um Exu, perdão, um Erê de Ogum, de Xangô, em algumas tradições também de Exu. Tá? Sim, é possível ter uma criança, né, nas casas que cultuam o Exu enquanto orixá, é possível erês também vindo dentro dessa irradiação, apesar de não ser tão comum, tá? É muito comum eles terem sexos assim diversos, meninos, meninas, o médium homem pode ter um erê feminino, a médium mulher pode ter um erê masculino, isso não é uma questão, tá? É importante vocês entenderem isso. Normalmente eles vêm ao final do trabalho, trazendo ali, por exemplo, cura, harmonização, purificando o médium, energizando. O IBG trabalha muito esse processo de energização. Então, por exemplo, depois de alguns trabalhos pesados da casa, os erês podem vir se manifestar para limpar os médiums. Os erês podem vir também em trabalhos de cura, tá? IBG, que é o orixá que sustenta a linha, né, dos erês, ele trabalha com a cura. Existe uma lenda, né, iorubá que conta que Iku é a morte, ela entrou dentro de uma aldeia. E aí os aldeões oraram para Iemanjá, pedindo ali que ajudasse, que as pessoas estavam morrendo. E Iemanjá manda seus dois filhos, né, Ibeji, para que vá àquela tribo e eles começam a tocar o tamborzinho e a flauta. E a morte começa a ouvir aquele barulho e vai se retirando da aldeia e acompanhando os meninos, né, que vão levando a morte para bem longe da aldeia. E aí a morte pede que, pelo amor de Deus, que eles parassem de tocar, que ela iria embora, porque ela não aguentava mais. E assim eles fizeram, né? Depois que Ku prometeu que demoraria muito tempo para voltar até aquela aldeia. Então a gente utiliza muito essa energia de IBG também para cura, para vitalidade, para energização, para trazer, para despertar essa alegria íntima.
Os erês são maravilhosos, quem já teve a oportunidade de conversar com eles, o seu jeito manso, meigo, suas brincadeiras, suas piadas, elevam a frequência do terreiro, elevam o padrão vibratório dos próprios médiuns. Essa linha, ela tem um poder muito grande. Muitas vezes a gente acha que não, é só criança, e não. Eles conseguem desfazer trabalhos de magia negra brincando. Eles conseguem trabalhar e transitar entre orbes e frequências com muita facilidade. Eles são, muitas vezes, eles estão ali brincando, estão conversando, mas estão fazendo uma verdadeira alquimia, uma verdadeira magia. O trabalho de Umbanda precisa da energia de Ibeji, precisa da energia das crianças. Geralmente, né, é sincretizado com Cosme e Damião, na tradição popular, que são dois santos católicos, né, que são sincretizados com Ibeji, que eram os irmãos gêmeos lá da África, que foram trazidos para o Brasil. Que também, né, aí tem mais aquela associação do médico com a cura. Seu dia, né, que é dedicado, dia 27 de setembro, é muito comum a entrega de balas, doces em todas as regiões do Brasil, tanto por católicos quanto por umbandistas, tá? É uma tradição que já dura aí muito tempo e é muito bonita, apesar de muita desinformação que muitas vezes é passado nessa época do ano. Os doces são uma forma de trazer, de manter viva essa energia de cura, de felicidade, de bem-estar e levar isso às pessoas, né? Então é interessante a gente entender isso. Geralmente essas crianças, elas são arquetipadas, como todas as linhas. Então às vezes o herê pode falar, eu tenho 4 anos, mas ter uma mentalidade de um menino de 10 anos. Essa idade é só uma idade simbólica que eles colocam, mas não necessariamente vai corresponder ao arquétipo de uma criança naquela idade. Tá? É importante vocês entenderem isso. A linha de Ibeji, né, a linha das crianças, dos erês, também é cultuada no candomblé de maneira diferente. Tá? No candomblé, os erês seriam esses espíritos, né, que vêm para falar aquilo que o orixá precisa, porque o orixá não fala. Né? Então, na tradição do candomblé, não é meu local de fala, por isso eu vou me ater mais a Umbanda, mas só para que, se vocês esbarrarem em algum nível de conhecimento, vocês consigam entender. Lá, eles, por exemplo, a coroa de Omolu está apertada. Então, o herê de Omolu, que está ali com aquela pessoa, ele vem e avisa que a coroa está apertada. Tá? É um pouco diferente da forma como acontece na Umbanda, mas também tem essa mesma característica infantilizada. Tá? Nem todo herê fala, tá? É importante, às vezes ele pode vir arquetipando, representando um bebê ou uma criança ainda muito, muito, em estado muito jovem. Ao longo do trabalho de desenvolvimento mediúnico, as crianças também vão mudando, tá? Então pode ser que nas primeiras manifestações de um herê, ele não fale, ou ele venha chorando muito e depois ele fique mais extrovertido, como uma criança, que às vezes quando ela chega num lugar novo, ela fica mais tímida, mais na dela, e depois começa a conversar, ou chora, né, e depois acaba ganhando confiança. Então isso também acontece no trabalho com os erês, tá? Então você que está se desenvolvendo, você que ainda vai passar pelo processo de desenvolvimento, entenda que isso é super normal de acontecer. A linha das crianças é uma linha que nós cultuamos dentro dos jardins, então geralmente os despachos são oferendados em jardins, tá? Tanto jardins de praça quanto jardins pessoais. As oferendas são doces, geralmente, balas, sem o papel, obviamente, tá? Que geralmente é oferendado, balas, doces, pirulitos e tudo mais. A cor da vela, em algumas tradições, é rosa e azul, essa é a mais comum. Como também você pode encontrar branco, rosa, dourado, aquelas velas de 7 cores, todas elas podem ser utilizadas ali para trabalhar a energia de Ibeji. Pode ser trabalhado qualquer dia da semana. No nosso terreiro, nós utilizamos a guia colorida, tá? Para representar a Ibeji, mas também é comum a guia rosa e azul para representar a Ibeji. Tanto, né, existem... Eu vou pegar uma imagem para vocês verem. A gente tem aqui, ó, uma imagem masculina, essa aqui é a do Jorginho, mas também existem imagens femininas e tudo mais. Geralmente são nomes muito fofos, por exemplo, Cachoeirinha, por exemplo, Pipoquinha, né, que aí traz referência ao orixá. Pipoquinha é um herê de Omolu. Cachoeirinha é uma herê ou um herê masculino, né, de Oxum. E assim a gente consegue fazer essa cabala dos nomes também.
O trabalho deles é muito legal, muito bacana. Gente, uma conversa com eles é uma verdadeira pureza da alma. Eles gostam muito de trabalhar com refrigerante, principalmente Guaraná, mas nada impede o seu herê de gostar mais de trabalhar com Coca-Cola, tá? Geralmente eles trabalham muito com refrigerante. Costumam fazer banhos, né, para descarregar ali, trazendo aquela energia, vitalidade. Usam muito açúcar, bala, doce, melado nos seus trabalhos, sempre trazendo essa energia mesmo de doçura, de pureza, de leveza, de amor. Eles conseguem dar lições maravilhosas com mensagens muito simples. Eu me recordo de uma conversa uma vez que eu tive com um herê, onde a gente estava falando sobre as leis divinas, né? Sobre quem se suicidava, que segundo a nossa tradição acaba ficando um período ali, como a maioria dos espíritos, a gente vai conversar sobre umbral mais para frente, fica ali no umbral. E ele, o herê, na inocência dele, né, ao mesmo tempo na pureza e sabedoria, fala, não, Gilberto, não faz sentido. O espírito que se suicida não devia ir para o umbral, porque ele está doente, e quem está dodói precisa de ir para o hospital. Ele não pode ficar sozinho, é ele que precisa de cuidado. Então, às vezes, na nossa frieza, quem se suicida tem que ir para o umbral, ou vai para o umbral, sabe? Sem essa importância, sem entender a dimensão do que levou alguém àquela condição. Então é muito importante a gente ter esse olhar, que eles são sábios também. Todos os espíritos que se manifestam na Umbanda são seres de luz, são espíritos iluminados, mesmo as crianças, porque o espírito não tem idade, ele se manifesta daquela forma para realizar o seu trabalho, porque aquela forma corresponde ali ao seu padrão. Imagina a inocência que você tem que ter para manter isso, imagina a pureza que essa alma não carrega. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido as questões dessa aula. Muita luz, muita paz. Revejam, anotem os pontos-chave. Dúvidas que vocês tiverem, eu vou estar à disposição de vocês. E eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau. Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu estou aqui continuando a linha dos herês e eu quero trazer uma questão para vocês. Afinal, o espírito que se manifesta e se diz um herê, ele é um espírito de criança que morreu, né, ainda nos primeiros anos de vida, ele é um encantado que nunca encarnou, ele pode ser um adulto e está trabalhando como um herê. Como é que funciona isso? Então, bora lá. Primeiramente, né, por mais que seja babalaô, eu não sou senhor da verdade. Eu falo para vocês aquilo que eu aprendi com o meu babalaô, aquilo que eu aprendi com a espiritualidade, com os meus estudos, porém eu não sou senhor da verdade, tá, gente? Então, não levem o que eu estou dizendo como a única possibilidade, não. O seu babalaô, a sua experiência, a vida pode te mostrar coisas um pouco diferentes disso aqui. Tá? É claro que existe um embasamento naquilo que vos falo, mas eu não sou, e repito, e nunca vou ser senhor da verdade. Em algumas literaturas, nós encontramos que os herês, eles são encantados da natureza. Eles seriam espíritos que nunca encarnaram, que seriam os elementais, né? São seres, por isso tanta pureza, por isso tanta luz. Porque eles não passaram pelos processos humanos, eles não têm a nossa maldade, né? Isso dentro da concepção principalmente de antigamente. Em outras histórias, e os próprios herês nos contam vidas que eles tiveram. Ah, eu morri em tal situação, vivendo tal processo. E aí, em outras palestras, em outras conversas que a gente tem com os herês, eles podem trazer também vidas e contar histórias de vidas que foram adultos. E aí isso pode dar um nó na nossa cabeça. Mas afinal, o que os herês são? Os herês, eles são encantados? Alguns sim. Os herês, eles são espíritos que morreram na infância? Alguns sim. Os herês, eles podem ter vidas antes? Sim. Então, Gilberto, como assim? Todas essas respostas são válidas, cabem dentro da linha de herê e vai variar de herê para herê. Então, existe herê que de fato é um encantado, que nunca encarnou. Existem herês que morreram na infância, sendo mais comum esses herês. Mas existem herês que tiveram vidas depois ou antes de morrerem nessa fase juvenil. Por isso que eles têm
lembranças de quando eram adultos ou de quando viveram outras coisas. A gente tem que entender que a linha dos herês é um arquétipo, como a linha dos pretos velhos. Nós já falamos que nem todo preto velho foi um escravo, tá? Importante entender isso. Nem todo preto velho foi um negro escravizado. Como nem todo herê precisa necessariamente ter morrido na infância. Eles podem ter vivido uma vida, se iluminaram, porque todas as entidades são iluminadas, e buscam e trabalham nesse arquétipo infantil porque encontram nesse momento da vida a melhor fase para trabalho, a fase de maior aprendizado, ou essa fase, esse arquétipo potencializa suas forças. Existem Exus, né? Só eu vou trazer do Exu para explicar do Herê. Existem Exus que têm muita luz, que poderiam atuar como anciões, como pretos velhos, né? Mas eles preferem trabalhar como Exu porque ao se autoconhecerem entendem que ele pode atuar melhor na condição de Exu. Isso pode acontecer com o Herê também. Espíritos que atuam como Herê porque entendem que pela sua vibração, pelos seus conhecimentos, pelo seu poder, a linha de Ibeji, a linha dos Herês, consegue maximizar o seu potencial e assim eles conseguem fazer um trabalho melhor, tá? Então isso acontece também. Essa coisa deles morrerem na fase da infância também é muito comum, talvez seja o mais comum, e por isso continuam trabalhando como. A gente tem uma questão sempre de achar que a criança, que naturalmente ela é mais pura, né? Ela não tem tanta contaminação da cultura sobre ela. Né? A cultura de um determinado lugar nos contamina. Toda educação nos afasta da nossa essência, a não ser aquela que nos permite ser quem nós somos, que é tão rara. A criança, ela é ela. Então, às vezes, uma criança, quando desencarna nesse período, ela tem uma facilidade maior para manter essa energia, né, de herê e tudo mais por causa disso. Porque ela não foi educada, então ela tem aquela pureza da infância e aí ela continua desenvolvendo no astral e continua trabalhando, tá? Mas é muito comum a gente encontrar também encantados. É a linha mais próxima. A gente vai ter uma aula exclusiva para falar sobre os encantados da natureza. Então, essa questão é uma questão que a gente esbarra muito, principalmente para quem é estudante da religião, para entender. Então, um herê pode ser qualquer uma desses pontos que eu destaquei. Tá? O seu herê pode ser um encantado, ou o seu herê pode ser um espírito que já teve uma experiência carnal, ele pode ter morrido ou não na infância. Tá? Isso não vai mudar a beleza do trabalho deles. Só que todos eles têm alguns pontos em comum, que é a inocência, a beleza, a sabedoria, o amor, que são características comuns da linha, e por isso eles podem trabalhar na mesma linha, mesmo tendo caminhos diferentes que levaram ele àquela situação, tá? É importante vocês terem essa percepção a respeito dos herês, a respeito dos Ibejis, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa aula, muita luz, muita paz, muito equilíbrio, e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau! Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu estou aqui trazendo a terceira e última parte a respeito da linha dos Ibejis. Aqui eu vou trazer algumas questões que às vezes podem surgir na cabeça de vocês sobre essa linha, tá? Então eu vou tentar fazer uma aula mais aberta, mais tranquila e sem muito roteiro, mais focada em questões que surgiram no meu desenvolvimento e que talvez surjam no de vocês, e aí eu já trago essas explicações. Primeiramente, diferente de preto velho e caboclo, que pode ser chefe de coroa, herê não, normalmente, eu pelo menos nunca vi falar de herê como chefe de coroa de ninguém, tá? Eu nunca visualizei um herê que fosse chefe de coroa, justamente pelo arquétipo da linha, que traz essa coisa da leveza, de não ter responsabilidade, de ser mais assim infantil. Então, por mais que alguém tenha uma influência muito forte, talvez seja filho de Ibeji na tradição, né? Ele pode ser dentro do jogo de búzios, ou se o terreiro cultuar, ele pode ser filho de Ibeji, tá? Mas assim, ele vai ter uma conexão forte com a linha das crianças, mas o mentor dele não será um herê. Nunca ouvi falar de uma pessoa. Não estou dizendo que não possa. Na tradição, normalmente disse que não, mas
Cada caso é um caso, a gente aprendeu que a espiritualidade é muito ampla. Nunca ouvi e acho complicado de um herê ser chefe de coroa por causa disso. Eu já vi herês chefes de determinados trabalhos. Por exemplo, o meu trabalho de apometria, quem me acompanha toda vez que eu vou fazer apometria é a Mariazinha. Então, eles podem ter responsabilidades dentro de determinados trabalhos. Por exemplo, tem terreiros que os herês, ou algum herê específico, corresponde, ajuda nos trabalhos, por exemplo, de cura. Tem terreiros que os herês ajudam nos trabalhos de desobsessão. Né? Tem herês, no meu caso, que ajudam nos trabalhos apométricos. Tá? Mas chefe de coroa ou chefe do terreiro é um pouco complicado, porque é uma função que demanda uma organização. Então, geralmente, espíritos, né, que já têm uma energia mais ordenadora, mais organizadora, tá? Que costumam ser chefes de coroa e chefes de terreiro. Mas não estou dizendo que não, só estou dizendo que é pouco provável que isso aconteça. Tá? Não existe criança de esquerda, porque nós já temos o mistério de Ibeji na esquerda, né, que entrecruza Ibeji e Exu, que é Mirins, que a gente vai ver mais pra frente. Então, Herê sempre é de direita, o Mirim que é de esquerda. Tá? E essas duas linhagens podem trabalhar juntas nas gírias de criança. Tá? Então, às vezes você toca para Ibeji, para os herês e vem o Mirim. Tudo bem, isso acontece. São linhas irmãs, mas são diferentes. Elas atuam em polos diferentes, né? Tudo que está em cima é como tudo que está embaixo. Então, Ibeji trabalha na direita, Mirim trabalha na esquerda como contraponto. Diferente de Caboclo e Preto Velho, que pode trabalhar na quimbanda, como Pretos Velhos e Caboclos quimbandeiros. Herê não. Tá? Ele é o arquétipo da pureza, é o arquétipo da luz em si, ele é a própria manifestação de luz, de humildade, de respeito, de amor, tá? Então é importante vocês entenderem isso. Eles são maravilhosos, são verdadeiros magos do astral e sempre elevam a nossa energia. Gostam muito de coisas que fazem barulho, como instrumentos musicais, apito, música. Então, geralmente, quando manifestam no terreiro, é uma gira, é uma festa, é uma coisa assim muito linda. Tá? Gostam de bolo, doce, e os gostos deles podem variar, tá? Tem herê que gosta de salgado, tem herê que gosta de doce, tem herê que gosta de refrigerante, tem herê que gosta de café, tem herê que gosta de água, tá? Cada herê é único, e como é uma linha muito ampla, né, que tem desde elementais da natureza até espíritos que viveram experiências, então os gostos vão ser muito diversos. Então respeite, tá, os seus herês, respeitem os gostos deles. Claro que dentro de um limite, entenda mesmo se aquilo ali se faz necessário, mas é bem tranquilo, tá? De você trabalhar com o seu herê. Alguns podem ter algum objeto de estimação, por exemplo, um boneco, uma boneca, um carrinho que ele sempre vai utilizar nos trabalhos e ele vai magnetizando aquele boneco. Então, se ele te pede ou se você visualiza algum herê trabalhando, faz parte do processo da linha, tá? Importantíssimo isso. Todo médium trabalhador ativo de Umbanda tem um herê, tá? Por mais que não incorpore, apesar de ser muito raro não incorporar essa linhagem. Tem médiums que às vezes não incorporam o caboclo, tem médium que às vezes não incorpora o Exu, mas é muito raro não incorporar o herê, porque o herê tem uma função orgânica no médium muito importante, que é a de limpeza. Então o herê ele costuma vir, sim, eu acho que eu nunca desenvolvi um médium que essa linha não fosse de incorporação, quando o médium é obviamente de incorporação. Porque é uma energia que nós precisamos, principalmente ao final das gírias ou em gírias mais pesadas. E porque no momento que eles incorporam em nós, eles deixam no nosso campo mediúnico, no nosso padrão vibratório, essa energia tão necessária de felicidade, de bem-estar, de alegria, de prazer. Né, eles deixam, é como se eles ativassem a nossa criança interior. Por isso que é tão importante o trabalho com essa linha e o desenvolvimento dessa linha na nossa vida, tá bom? Inclusive, você que está me acompanhando, talvez você ainda não tenha um terreiro para frequentar, você pode cuidar dessa linha acendendo ali uma vela azul e rosa, uma vela branca, uma vela rosa, com doces ao lado, despachando depois na natureza, num jardim, pedindo felicidade, alegria, bem-estar, vitalidade, que são processos que sempre são necessários para a nossa vida, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!